Olá, queridos, que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja inundando os vossos corações e vossos sentimentos neste dia. Este é o dia que nos fez o Senhor, por isso vamos nos alegrar nele, vamos regozijar na presença do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Carlos, estou pastor na igreja de Nova Vida, aqui em Guarapari, igreja situada ali na Praia do Riacho, na Avenida Anchieta, 1220. Temos nossos cultos às terças de oração, quinta-feira e no domingo, às 19 horas. E será um prazer, uma honra receber você, receber a sua família, para juntos adorarmos e bendizermos ao nome do nosso Deus. Queremos deixar uma palavra para o teu coração, uma reflexão na palavra de Deus, que se encontra aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 em diante, o qual diz assim: E logo Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já tarde, estava ele ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro foi. Diz aqui o texto, eu quero parar nesse momento aqui. E Pedro foi. Só que ele foi dizendo uma frase. Ele foi dizendo: se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Nós conhecemos o texto, sabemos que é uma palavra muito conhecida no meio evangélico e também no meio também que não é evangélico. Nós estamos diante aqui de uma situação que eu quero contextualizar para esse momento qual nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de incertezas, esse momento que as pessoas estão com uma interrogação na sua vida: como será o amanhã? Como sucederá o outro dia? No texto aqui ele é bem claro quando Jesus pede aos discípulos para entrarem num barco e que eles venham atravessar todo o mar da Galileia, o mar de Genezaré, naquele barco. Porém Jesus não vai com eles. Jesus só pede que eles entrem no barco e venham atravessar. Por certo, o texto não diz, Jesus os encontraria do outro lado, na outra banda. E eles obedecem prontamente ao Senhor e entram naquele barco. Querido, nós estamos dentro de um barco sob o comando, sobre a ordem de Jesus. Nós estamos fazendo e obedecendo aquilo que Ele pediu que nós fizéssemos. Porém, assim como aconteceu naquele barco, tem acontecido nas nossas vidas. Aqui diz o texto que já era tarde, Jesus estava no monte orando, eles estavam no barco. O barco até então estava fazendo uma travessia normal, comum, corriqueira, que eles faziam sempre. Conheciam as águas, conheciam aquele lago, conheciam o barco, uns conheciam o outro, conheciam Jesus. Só que na quarta vigília da noite, por volta de 3, 4 horas da manhã, diz a Bíblia aqui que algo acontece. Um vento vem contrário e começa a açoitar aquele barco a ponto das águas adentrarem dentro do barco, chegarem a colocar a vida daqueles tripulantes, no caso dos discípulos, em risco. E nós estamos vivendo esse momento agora. O momento em que nós estamos no barco, a comando, a ordem de Jesus, porém, o nosso barco está sendo açoitado. Nós não esperávamos essa pandemia, não esperávamos esse vírus chamado Covid, não esperávamos todas essas medidas restritivas, não esperávamos que a nossa vida
mudaria nossos hábitos, até nas igrejas, sociedades, enfim, no mundo, mas estamos obedecendo, estamos dentro do barco. Aqui o texto diz que as ondas elas se encalpelavam e o vento era contrário. Vento contrário é tudo que nós não queremos, né? Nós esperamos a situação de um jeito e ela vem de outro. Aqui os discípulos se apavoraram. Quem não se apavoraria? Quem não ficaria com medo? Note, eram discípulos, andavam com Jesus, pescadores, porém naquele momento, naquela madrugada, estavam com medo. Eu estou falando para você aí agora, que talvez esteja vivendo essa situação, com medo, com incertezas, sem saber o que vai fazer. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. No texto que nós lemos, diz que eles se assustaram a ponto de confundir Jesus com um ghost, com um fantasma. Tem muita gente nesse momento que não está confiando no Senhor, que não tem certeza de quem vai ajudá-lo. Os discípulos aqui estavam sob comando, sob uma ordem. O que eles deveriam fazer é ficar ali dentro do barco, ficarem tranquilos, porque se Jesus pediu que eles viessem, entrar nesse barco e atravessassem, é porque Jesus estaria com eles. E aí eu quero dar uma palavra para você. Não importa se você não tenha talvez Jesus no seu barco, Ele está sob o comando da sua vida. Não é porque Ele não está no barco que Ele não tem o controle. Muito pelo contrário, Ele tem o controle de todas as situações, inclusive dessa situação que nós estamos vivendo agora. Jesus, quando vê que eles estão com medo, Jesus dá uma palavra e diz assim: ei filhos, tenham bom ânimo, não precisam ficar com medo. A voz de Jesus, ela traz calma. A voz de Jesus traz serenidade, traz confiança. A voz de Jesus traz alento, traz acalanto para os nossos corações. E no momento que Pedro escuta a voz do Mestre, Pedro, ele fala uma frase que parece uma frase boa. No primeiro impacto que nós temos quando lemos esse texto, parece uma frase de confiança. Mas eu vou mostrar para você aqui que é uma frase de dúvida. Quando Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, porque está de noite, está chovendo, o mar está encalpelado, as ondas estão batendo de um lado para o outro, o barco está sendo açoitado, nós estamos em perigo. Se és tu mesmo, me chama que eu vou, fala que eu vou até o Senhor. E aí, você vai ler comigo aqui no versículo de número 29, Jesus chama Pedro. Jesus fala: vem Pedro. Pedro desce do barco, anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Parece uma ação, uma atitude de alguém que tem muita fé. Parece uma ação, uma atitude de alguém que tem muita confiança. Porém, é uma ação, uma atitude de alguém precipitado. Eu sei que você já ouviu essa mensagem por várias pessoas, e as pessoas elogiam Pedro que anda sobre o mar, que pisa sobre as águas. Porém aqui eu vejo um Pedro duvidoso, porque a palavra que ele lança naquele momento é a seguinte: se é o Senhor mesmo, se és tu mesmo. Aqui já conota uma dúvida. Ele coloca em xeque a palavra do Senhor e quem é o Senhor na sua vida. A palavra que eles tinham, todos eles, inclusive Pedro, era: fica no barco, não saiam do barco, entrem no barco e atravessem. Pedro agora, a Bíblia diz que ele lança uma palavra para o Senhor, e o Senhor, ouvindo isso, e aqui é a minha, eu estou conjecturando, aqui é uma análise meu, talvez Jesus disse assim: eu vou dar uma lição a Pedro nesse momento. Pedro, sou eu mesmo, pode vir. Bacana, né? Estamos sobre a palavra do Senhor, oh, que maravilha. Pastor, então já está tudo liberado agora, né? Já podemos andar sem máscara, já podemos ter cultos normais, botar a igreja cheia, já podemos ir para a casa dos vizinhos, fazer churrasco, visitar minha família. Está tudo normal? Não, não está normal. A palavra é: fique no barco.
A palavra é: fique no barco. Barco é um momento de atenção. Você está sob uma ordem, sob um comando do mestre. Pedro saiu do barco. Diz o texto aqui que ele sai do barco. Diz o texto que ele desce e vai andando sobre as águas. Que maravilha, né, irmãos? Algo sobrenatural. Homem nenhum tinha feito isso. Só Jesus estava agora vindo, andando sobre as águas. E Pedro sai do barco e pisa. Quando ele pisa, a água se torna um chão para ele. Ele vê que ali tem solidez, ele começa a dar algumas pegadas, a dar algum caminho, a sair. Porém, o texto vai nos dizer que nesse momento também Pedro viu que o vento era forte, contrário, e começou a ter medo. Medo ele já tinha, só que o medo aqui é acentuado. E a Bíblia diz que ele começa a afundar, indo para o fundo, quando ele faz algo que eu e você nós temos que fazer. Talvez você esteja com um parente doente nesse momento, que talvez desobedeceu a questão da ordem, da restrição, ou talvez seja outro problema, ou uma dificuldade financeira ou espiritual, não importa. Mas aqui eu quero apresentar para você, nesse tempo que me resta, nessa conclusão, um comando para você ter solução para o seu problema. Pedro saiu do barco e afundou. E aqui a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, salva-me. Esse é o momento de nós clamarmos salvação, pedir a Deus: Senhor, salva. Senhor, estende suas mãos para comigo. Senhor, me ajuda na minha caminhada. Querido, eu quero falar para você aqui agora, diretamente para você. Andar sobre as águas, para Pedro, foi algo precipitado. A ordem era ficar no barco. Fique no barco. Fique no barco da salvação. Fique no barco sob o comando do Mestre, sobre a palavra de Deus, e você vai estar seguro. Pedro saiu, caminhou até um pouco, mas afundou. Porque sem a obediência, você não vai conseguir subsistir. E algo maravilhoso aconteceu quando ele clama, quando ele pede. O Senhor estende as mãos, segura Pedro, o puxa de volta para o barco. E o texto diz, pode ir aí na sua Bíblia, eu estou com a minha aqui aberta, no versículo de número 31, quando Jesus pega Pedro pela mão, estende, segura, diz para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então você já entendeu comigo que o problema aqui é a dúvida. E diz o versículo 32 terminando: quando subiram para o barco, acalmou o vento. Fique tranquilo, fique no barco. Jesus está chegando na sua direção. Ele te deu um comando, obedeça. Olha que coisa interessante, Jesus subiu para o barco e o vento acalmou. Esse tempo vai passar, essa tempestade vai passar, esse Covid vai passar, e nós vamos estar juntos dando glórias ao nome do nosso Deus. Que Deus possa ter abençoado a sua vida, que Deus possa ter abençoado o seu coração. Eu profetizo sobre você uma vida de bênçãos, e que Deus abençoe a todos nós, rica e abundantemente.